Olá, eu sou Suzana Barelli e eu começo esse Mercado em Minutos falando de contrabando. Aliás, o termo correto é descaminho no mundo do vinho. Aqui no Brasil, a gente está vivendo um descaminho muito grande do vinho argentino entrando no Brasil. A explicação é cambial. A diferença entre o dólar oficial e o dólar paralelo na Argentina está muito grande. E isso torna muito competitivo o preço do vinho argentino no mercado brasileiro, que entra de maneira ilegal. Entra escondido em caminhão, entra por barco, são vinhos que são super mal armazenados nesse transporte, mas o fato é que o vinho está entrando, está sendo vendido por um preço muito baixo e o consumidor está comprando. Né? Empresas estão começando a ficar bem preocupadas. Por exemplo, a Catena, agora ela lançou um selo que começou a ser colocado nas garrafas dos vinhos da Catena. Catena é uma das vinícolas que tem mais contrabando aqui, é uma marca muito forte no mercado brasileiro. E esse selo é colocado pela sua importadora oficial, que é a Mistral, que é uma maneira de mostrar quando o vinho entrou ilegalmente e quando o vinho entrou legalmente. O legalmente agora tem o selo. As empresas de marketplace também prometem tomar muito cuidado. A gente viveu recentemente uma história do extra.com.br, que é um site que não é do supermercado Extra, ele pertence à Via Varejo, que é dona da Casas Bahia, por exemplo, e ali tinha um vinho Bonarda da linha Nicolás Catena, o Nicolás Catena Bonarda, que o preço da Mistral é R$ 568 reais, e esse vinho estava sendo vendido por 306 no marketplace do Extra. Isso mostra, isso é apenas um exemplo de como o preço do vinho contrabandeado do descaminho é muito mais barato, né? E aliás, o preço é um dos indicativos para o consumidor saber que o vinho não veio oficialmente para o Brasil. Né? Além do preço, assim, aquela coisa, sempre pedir nota fiscal e olhar no contrarótulo. O contrarótulo, pela legislação brasileira, ele tem que ter o nome de quem está importando esse vinho. Né? Quando o vinho vem da Argentina sem importador, né, sem importador oficial, ele não tem o nome desse importador. Então, para quem quer se garantir do descaminho, esse é o caminho. Né? Até rimou um pouquinho. Mas são cuidados que o consumidor pode tomar para não estar comprando o vinho do descaminho. E o que a gente sabe, assim, vários marketplaces estão disparando esses vinhos, são plataformas que ajudam a vender esses vinhos, e também aquelas longas listas de WhatsApp com preços em promoção. Né? E como tem esse câmbio da Argentina, o maior descaminho está sendo do vinho argentino, porque o preço realmente está muito vantajoso. Né? Bom, a outra informação que eu queria trazer, a Ideal Consulting, que é uma das empresas que trabalha com os dados de importação e a venda da vinícola brasileira, as vendas da vinícola brasileira, né? Ela começou a fazer um estudo que é quais são a importância dos estados, como é que esse vinho é distribuído por estados. No Rio Grande do Sul, nos dados da Ideal, que ela conseguiu junto às importadoras e junto às vinícolas, que contando para onde que elas estão vendendo os seus vinhos, o Rio Grande do Sul tem o maior consumo per capita, que é de 7 litros por habitante ano. São Paulo, ao contrário do que todo mundo pode pensar, ele é o quarto nessa relação com 3,6 litros por habitante por ano. Explica porque a população daqui é maior, né? Mesmo São Paulo sendo o grande distribuidor de vinhos, ele não, né, no consumo per capita ele está em quarto lugar, né? Exatamente por causa disso. Tem muito mais gente aqui, isso baixa o consumo per capita. O gaúcho é o maior vendedor de vinho, mas o Sudeste concentra com 52,9% o total de vinhos comercializados. Né? Então, assim, tem uma concentração grande, e quando a gente vai para só apenas os vinhos finos brasileiros, que são aqueles elaborados com variedades vitiviníferas, e os vinhos importados, também tem uma concentração nos grandes estados, né, que é São Paulo, aí entra o Sul, na verdade tem uma concentração grande no Sul e Sudeste, com poucas exceções. Né? É um trabalho de se conhecer um pouco mais o consumo de vinho. Outra notícia que eu queria contar, a gente tem visto, né, vem falando aqui do crescimento
de consumo de vinho no Brasil, e isso é bom também para os países que vendem vinhos para o Brasil. A Vini Portugal, ela acabou de soltar um relatório do que foi o primeiro semestre para eles, e teve um crescimento, a exportação de vinhos portugueses para o mundo cresceu quase 20%, 19,3%, e os grandes destaques nesse crescimento foram os Estados Unidos e o Brasil. Outra questão importante é que assim, o preço médio das exportações portuguesas para o resto do mundo cresceu 4,2%. Então, eles estão conseguindo exportar mais e por um valor agregado maior. E, por fim, eu queria encerrar esse Mercado em Minutos. Daqui a um mês a gente tem a ProWine São Paulo acontecendo, né, de 5 a 7 de outubro. A gente está virando setembro, né? E além da feira em si, tem uma sessão para discutir questões do mundo do vinho. 3 temas já foram discutidos, já foram definidos para esse fórum de discussões de caminhos no mundo do vinho. O primeiro dele é como é que a tecnologia ajuda o mundo do vinho. Então, como software, inteligência artificial e maneiras de analisar os dados ajuda a tornar o seu negócio mais atrativo. O outro painel que já está definido são os dados de mercado e as perspectivas para 2022. E outro que eu acho bem interessante, que são os tipos de embalagem e como posicioná-las no mercado. Nessa época agora de pandemia, o que a gente percebeu muito é assim, tem o consumo de vinho em lata que está crescendo, mas quando acabar essa pandemia provavelmente cresce mais, é um produto com uma cara muito jovem e uma embalagem fácil de manusear. E outra que vem querendo despontar é o bag-in-box. Então, eu acho que, né, com todos vacinados, que eu espero que chegue logo, a questão de tipos de embalagem eu acho que vai ser bastante pertinente nesse mercado. É isso. Deixar aqui um brinde para vocês, com vinho branco, aproveitando que está chegando o calor. E até a próxima.